Este é um vídeo onde vou fazer uma introdução às equações diferenciais. Neste vídeo não vou resolver exercícios práticos dos vários tipos de equações diferenciais que existem, isso poderão encontrar noutros vídeos nesta mesma secção, mas vou apenas dar uma abordagem explicando o que é uma equação diferencial, qual a definição, vendo o grau e a ordem de uma equação diferencial e tentando ver de forma intuitiva o que é a solução, o que é que nós procuramos quando pretendemos encontrar a solução de uma equação diferencial, ok? Portanto, é um vídeo útil apenas para perceber o que é uma equação diferencial. Depois, exercícios práticos veremos noutros vídeos. Então, vou começar aqui pela definição. Uma equação diferencial é uma equação onde figuram, portanto tem que ter um igual para ser uma equação, não é? Depois tem que figurar estas componentes que eu estou aqui a escrever. O x, que é a variável independente, um y em função de x, é a variável dependente de x, e a derivada de y em ordem x, a segunda derivada, vou meter aqui um 2, e aqui um n. A segunda derivada de y em ordem x ou a derivada de ordem n. Pronto, as várias derivadas. Temos que ter atenção que isto pode ser escrito desta forma. Ou seja, o que é que eu estou aqui a querer dizer? Que a derivada de y em ordem a x pode perfeitamente ser representado por y'. Temos de ter consciência que isto é a mesma coisa. Por uma questão de simplificação de escrita, por vezes escrevemos só y' em vez de escrever a derivada de y em ordem a x, como aqui está, ok? Da mesma forma que a segunda derivada de y em ordem a x, também podemos escrever y duas linhas, não é? E assim sucessivamente. Portanto, é apenas para simplificar a escrita. Vou dar aqui alguns exemplos de equações para ficar melhor percebido. Portanto, isto é uma equação diferencial porque é uma equação onde figuram estas componentes que temos aqui em cima e estamos a operar entre elas, não é? Aqui está a multiplicar o x com o y, temos aqui a derivada de y em ordem x, portanto será uma equação diferencial. Esta aqui também, portanto, é aquela equação diferencial onde estamos a apresentar a notação das linhas, não é? Portanto, é na mesma equação diferencial. E esta aqui em baixo também é uma equação diferencial, porque também temos as várias componentes apresentadas aqui em cima, ou seja, o x, o y, a derivada de x, a derivada de y. Portanto, neste caso, os diferenciais estão aqui separados, não é? Nesta equação poderíamos, por exemplo, dividir tudo por dx e obtínhamos aqui a derivada de y em ordem a x e aqui cortava, não é? Portanto, ela pode ser apresentada com vários aspectos. Bom, vou passar então, vista a definição de equação diferencial, é uma expressão que então relaciona estas componentes, vou passar a ver a ordem e o grau de uma equação diferencial. E para isso vou fazer com exemplos, através de exemplos. Vou começar aqui com um exemplo muito básico, por exemplo, y' mais x igual a uma função qualquer. Ok? Então, como é que vemos aqui a ordem? Vou escrever aqui ordem e o grau desta equação. Ordem e grau são coisas distintas, ok? Então, para vermos a ordem, nós vamos fazer o seguinte: vamos à equação procurar a maior derivada que encontramos lá. Portanto, vamos nos concentrar nas derivadas. Qual é a maior derivada aqui? Portanto, aqui só há uma também, é esta, e portanto é a derivada de primeira ordem, é a primeira derivada, não é? Então a ordem é 1, portanto é a maior que nós lá encontramos, é esta, é da ordem 1. O grau, para vermos o grau, nós temos que ir à maior derivada que lá encontramos, que continua a ser esta, e vamos estar elevada a quanto esta derivada? Nós podemos imaginar que aqui está elevada a 1, não é? Então o grau é 1, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, para tentarmos ver todas as situações, e agora vou fazer aqui uma notação que também pode aparecer. Portanto, aqui um y elevado a 9, menos x, y levantado, y duas linhas, por exemplo, igual a isto. Qual é que será aqui a ordem e o grau desta equação? Para vermos a ordem, vamos fazer o mesmo, mas aqui pode surgir a dúvida: o que é que quer dizer este 9? Bom, isso não se preocupa, que isso deve estar claro no enunciado, não é? Porque aqui podem desconfiar: então, mas este 9 é grau, é elevado a 9 ou é derivada, o que é que será? Bom, mas neste caso, este 9 representa a derivada de ordem 9, ok? Em vez de colocar aqui 9 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, ficava aqui uma notação assim um pouco esquisita, poderá estar cá um 9, aqui entre parênteses, e o que representa é que vamos fazer 9 vezes a derivada a este y, ok? Portanto, isto representa a derivada, portanto, isto é de ordem 9. Isso então há de estar claro no enunciado, ok? Para não haver confusões entre a ordem e o grau, e portanto, no enunciado deveria dizer y elevado a 9 representa a derivada da ordem 9 e o aluno ficaria a saber isso, ok? Qual é o grau? O grau, vamos à maior derivada que temos na expressão, que então é esta,
E vamos, está elevado a quanto? Esta derivada não tem lá nada, está elevado a 1. Pronto, então é grau 1. Okay? Agora vou fazer aqui uma equação em que o grau não seja 1 para vermos a diferença. Então, por exemplo, y, duas linhas. Estejam atentos a esta porque eu vou fazer então aqui algumas situações que podem ser esclarecedoras. Y' mais 6y, por exemplo, igual aqui a uma função qualquer. Vamos ver a ordem e vamos ver o grau. Então, para vermos a ordem, vamos fazer o mesmo. Qual é a maior derivada que nós vemos aqui nesta expressão? Vamos à derivada, é esta aqui dentro. Segunda derivada de y. Como é a segunda derivada, então a ordem é 2. Portanto, a ordem é a derivada maior que nós encontramos na equação. Okay? Temos aqui a primeira derivada, mas temos aqui a segunda. Portanto, é de ordem 2. O grau, para vermos o grau, vamos então à derivada maior que nós encontramos. É nesta que nos temos que concentrar. E tem aqui um 3. Ok, então quer dizer que o grau é 3 porque é o grau da maior derivada que nós encontramos. Então eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tinha aqui este y elevado a 7. Este y'. Bom, isto não ia alterar o grau, ok? O grau era na mesma 3. Porquê? Porque nós, para vermos o grau, nós temos que ir à derivada de maior ordem, que é esta, e ver o seu expoente. Ok? Portanto, pelo facto de estar aqui 7, e 7 era maior do que 3, não é? Isto não vai alterar o grau da nossa equação diferencial. Ok? O grau é na mesma 3 porque é o expoente da maior derivada que nós temos na equação. Então ficaria 3 na mesma, mesmo se tivesse aqui então este 7. Ok? Vou fazer aqui só mais um caso, também mudando de letras, para vos chamar a atenção que não tem que ser sempre x e y, não é? Imaginemos que temos a derivada de segunda ordem de s em ordem a t duas vezes menos 3 ds em ordem a t mais 2s igual a t ao quadrado. Qual é que era a ordem e o grau desta equação? Ordem, vamos ver qual é a maior derivada. É esta, temos aqui a segunda derivada, ordem 2. O grau, vamos então a esta segunda derivada, está elevado a quê? Está elevado a 1. Pronto, é de grau 1. Ok? E está assim feita esta explicação dos graus e das ordens. Vou então avançar para a solução. O que é uma solução de uma equação diferencial? E aqui vou também fazer um exemplo, porque penso que ficará mais claro. Exemplo. Então vou colocar aqui uma equação diferencial, neste caso básica, para percebermos bem o conceito. Por exemplo, y' menos y igual a 0. Portanto, o que é que nós pretendemos quando queremos encontrar a solução desta equação diferencial? Pretendemos encontrar uma função y que, colocada aqui, nestas circunstâncias, vá tornar esta equação verdadeira, certo? Ou então, nós podemos não encontrar uma função y, mas sim uma família de funções. Ou seja, pode não existir, e será esse o mais normal, não existe uma única função que verifica isto, uma função y em função de x, mas existe sim uma família de funções, um conjunto de funções que verificam esta igualdade, ou seja, fazendo a derivada e subtraindo a própria função vai dar 0. Reparem que o que diz ali é o mesmo que dizer isto, não é? Se eu passar o y para o outro lado, ou seja, nós estamos aqui a querer encontrar uma função, a solução desta equação diferencial é encontrar uma função y cuja derivada seja igual a ela própria, ok? Então eu vou aqui fazer um exercício diferente. Em vez de resolver esta equação diferencial e encontrar a resolução, que isso irei fazer noutros vídeos, vou fazer aqui um estudo diferente para percebermos o conceito de solução. Que é então verifique, e esta pergunta também pode ser feita em testes, ok? Verifique se y igual a 3 é elevado a x, por exemplo, é a solução da equação. É a solução daquela equação diferencial. Como é que nós poderemos verificar se é solução ou não? Bom, temos que ver se esta função y verifica esta igualdade que está deste lado. Diferencial. Então, e o que é que temos que fazer? Vamos calcular a derivada. Portanto, nós já temos aqui que a função y é igual a 3 é elevado a x, ou seja, no lugar deste y vamos colocar isto. Mas agora precisamos da derivada, não é? Então vamos derivar isto, ver quanto é que dá. E vamos colocar lá na equação. Olha, faço aqui a derivada do produto, mais 3 elevado a x derivada. Isto dá 0, que é a derivada de 3 dá 0.
e a derivada do e elevado a x dá ele próprio, não é? Então isto dá 3e elevado a x, deu igual à função. Ok, então se colocarmos aqui, o que é que vai acontecer? Y' deu 3e elevado a x igual, qual é o y? 3e elevado a x. Bom, isto é verdade, isto é verdadeiro, não é? Verdade, logo, y igual a 3e elevado a x é a solução da equação. É a solução, ok? Portanto, quando nós queremos resolver uma equação diferencial, vamos procurar as funções que verificam esta igualdade, ok? O que é que acontece? Esta solução que eu aqui verifiquei é uma solução então particular. Nós podemos estar a fazer uma solução também genérica, mais genérica. Portanto, se eu fizesse y igual a c, colocasse aqui uma constante elevado a x, estava a falar então de uma família de funções que seriam solução da equação e daria na mesma, ok? Portanto, a solução desta equação não dá só esta solução que eu aqui verifiquei, 3 elevado a x, não. Esta é uma das soluções, mas qualquer função deste tipo, com esta constante aqui, lá está, estamos a ter aqui uma constante, não é uma solução particular. Esta seria uma solução particular, porque tinha aqui um 3, não tinha constante nenhuma. Portanto, diremos que este y igual a 3 elevado a x é um caso particular desta família de funções, ok? Vamos agora na prática esmiuçar um pouco mais isto e ver a resolução dos vários tipos de equações diferenciais. Então, até uma próxima!